Maria Alice, boa noite, tudo bem? Ó, eu tô com essa tomografia, você desculpa o horário, mas agora que eu consegui parar para dar uma olhada no seu exame. A gente tem uma situação aqui que é uma situação bastante delicada, tá? E aí eu vou falar com você assim, uma questão de divisão de responsabilidades. Por quê? Realmente aqui, ó, você pode ver nessa imagem aqui, ó, que esse dente ele vem com a raiz, essa raiz vai apresenta uma curvatura aqui, né? Na verdade as duas raízes, deixa eu tirar essa linha, duas raízes, e aí ela invade o espaço que seria do nervo, né? Que está logo ali, ó, você vê esse canudinho aqui, ó. E aí quando a gente vê isso aqui por outro corte, né? A gente vai ter essa situação aqui, ó. Deixa eu te mostrar. A gente vai ter essa situação aqui, ó. Então, olha aqui, ó, esse corte azul, na verdade, é como se eu passasse uma faca aqui, né, nessa região, né, passei uma faca aqui nessa, que seria o azul, então a gente vai virar isso de lado, a gente vai ter essa imagem. E aí, o seguinte, olha aqui, ó, então eu vou com esse azul para trás, então a gente está na região da coroa, né, coroa, 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 já está começando a pegar ali a raiz, deixa eu só ajustar aqui para você ver, isso, aqui o nervo, tá? Então aqui é o nervo, né, e a raiz distante. E aí eles vão se aproximando, eles vão se aproximando, eles vão se aproximando. Aqui você já pode notar que essa raiz ela já está invadindo o espaço que é da cortical óssea. Então isso aqui é um osso extremamente duro, né? E o osso medular, aquele osso bem mais macio, ele está por dentro onde que deveria ficar o dente, a raiz dentária. Então, só para a gente voltar para a gente ver aqui, olha aqui como que todas as outras raízes, elas não tocam, né? Elas não invadem o espaço desse osso cortical, que é esse mais cinza aqui. Aqui, ó, você pode ver nesse dente, você vai ver aqui no outro, aqui um pouquinho aqui talvez, né? Mas ele está na maior parte aqui. Engraçado aqui nos seus, ele sempre toca e sempre está bem resvalado aqui nos ossos, no osso cortical. Então, aqui a gente tem essa situação. Por que é importante te dizer isso? Porque quando eu tenho esse osso cortical, eu não consigo jogar a raiz para o lado de cá. Eu só consigo tirar a raiz para cima, né? Para o lado de cá. Para baixo eu não consigo, porque o nervo está um pouquinho abaixo aqui. E para o lado de cá eu não consigo, porque tem essa cortical óssea que ele não deixa o dente se movimentar para lá. Bom, então vamos lá. Então a gente continuando, ó, a raizinha, né? O nervo bem delimitado. E aí olha aqui, ó, como que essa raiz, ela tá bem delimitada aqui. Olha aqui como que ela já fica diferente. Ela vem meio um prolongamento dela aqui para baixo. E agora já tá lateral ao nervo aqui, ó. E aí, então nesse caso aqui, eu não consigo jogar a raiz pro lado de cá. Eu não consigo deslocar ela para dentro porque tem um nervo, né? Para baixo muito menos. E aí eu tenho só um caminho que é tirar ela aqui por cima, né? E aí é o que torna essa cirurgia assim tão complexa, né? De ser realizada. Aí a gente vai vindo aqui, ó, vai mais para trás, olha aqui como é que a outra raiz também ela fica lateral aqui ao nervo, né? E só lembrando, esse nervo, se ele lesionado, a gente vai ter uma situação de parestesia. O que é essa situação de parestesia? É quando ele tem a sensação de anestesiado, ele para de funcionar. Então, seria, por exemplo, se a gente machuca esse nervo aqui do lado esquerdo, né, que é esse dentinho, todos os dentes do lado esquerdo inferiores, eles vão ter uma situação como se tivesse já sido realizado canal. Então, eles não doem mais, né, os dentes não doem mais. E aí você tem uma perda da sensibilidade deles. Mas o mais importante disso, o que o paciente normalmente mais reclama quando chega um quadro desse para a gente, é que essa região aqui do lábio aqui, ela também fica anestesiada. Então, assim, atrapalha muito na qualidade de vida para comer, porque fica caindo alimento, o paciente não vê, para beijar, né? Então, ele atrapalha muito na vida social do paciente. Então, assim, e o que a odontologia tem de melhor para a gente poder prevenir, né, esse tipo de lesão? A gente tem, primeiro, a tomografia, que é o que a gente está fazendo aqui, de mapear essas duas raízes, né, e ver a distância que elas estão, a posição que elas estão em relação ao nervo. E existe um equipamento que é o piezo,
que é o piezo é o seguinte, ao invés da gente fazer essa cirurgia com broca, né, para desgastar o dente, para separar, para partir ele em dois pedaços ali e não correr o risco de a gente chegar bem perto do nervo com a broca, né, e isso causar ali algum acidente, porque a gente tem que soltar esse dente até lá embaixo, né, e a gente tem a opção de fazer isso com a broca e tem a opção de fazer isso com o piezo. Qual que é a diferença dos dois? A broca ela vai girar ali, ela vai destruir tudo que tiver no caminho dela. O piezo não, ele vai funcionar como se fosse um pica-pau. Então ele vai fraturando ali a região, né? Ele vai desgastando a região, só que a proposta dele é, quando encosta em tecido mole, ele só vibra. Então, ele protege, é lógico que não está totalmente livre, né, de acontecer um problema, mas vamos supor, vamos quantificar isso aqui. Imagina que se a gente tem uma chance de lesão de 20% da gente fazer essa cirurgia com broca, quando a gente faz com piezo, a gente cai isso para 0,5%, né? Então é lógico que são números da minha cabeça, né? Não é nada científico isso, mas é só para te dar uma noção, tá? Então, você até... e qual que é o problema do piezo? É que normalmente a gente aluga ele, o aluguel dele não é barato, o aluguel dele é R$ 1.200, né? Mas é o que a gente tem de melhor na odontologia. Então é o que eu te falei, é uma divisão de responsabilidades. Às vezes, você vai querer fazer com piezo, né? Só passar para você até a forma de pagamento. Lá no consultório, esse valor parcela em até 10 vezes, tá? Às vezes você vai querer fazer isso com piezo, beleza, show de bola, né? Às vezes você vai fazer, não, vamos fazer com broca mesmo. Eu vou fazer para você da melhor forma que a gente puder. Mas, enfim, essas orientações já foram passadas para você, né? E, como eu disse, é uma divisão de responsabilidades. Então, assim, você já sabe que existe uma possibilidade maior, né? Não que isso vá acontecer, muito pelo contrário, a gente vai lutar para que isso não aconteça, né? Mas ela é uma chance muito maior, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para você. Tá meio em cima da hora, sua cirurgia é amanhã, né? E aí você pode ficar à vontade de fazer a cirurgia com o piezo, fazer a cirurgia sem o piezo, adiar essa cirurgia para uma outra ocasião, né? E, enfim, o que tiver bom para você, com certeza vai estar bom para a gente também, tá bom? Grande abraço, e eu vou te mandar aqui no particular, mas aí depois é só você responder para as meninas lá no WhatsApp da clínica, tá bom? Que amanhã cedinho já está todo mundo lá. Um abraço.